No início de março de 2026, 12 líderes de 12 países da nossa vizinhança estiveram na Flórida, a convite de Donald Trump. Analistas ficaram chocados com o desprezo com o qual esses 12 convidados foram tratados. Muitas das formalidades e honrarias normalmente reservadas a chefes de Estado foram ignoradas. Não houve pompa nem circunstância. E, para piorar, o anfitrião ainda disse que não se daria ao trabalho de aprender o maldito idioma dos convidados. Because I'm not learning your damn language. I don't have time. I was okay with languages, but I'm not going to spend time learning your language. That much I won't do. Just give me a good interpreter. Interpreter, very important. Apesar da informalidade muito pouco respeitosa, os 12 líderes latino-americanos estavam naquela sala para tratar de uma coisa muito solene, muito séria: o Escudo das Américas, uma coalizão político-militar que daria aos Estados Unidos certas facilidades para combater cartéis de drogas e a imigração ilegal na América Latina. E, segundo Trump, usando até mísseis, quando necessário. And some of you are in danger. I mean, you're actually in danger. Hard to believe. But we're working with you to do whatever we have to do. We'll use missiles. If you want us to use a missile, they're extremely accurate. Boom. Right into the living room. That's the end of that cartel person. But we'll do whatever you need if you want. A lot of countries don't want to do that. They say, oh, sure, I'd rather not have that. I'd rather not have that. I believe they can be spoken to. I don't think so. Existem boas razões para acreditar que essa história de combater o tráfico de drogas é, na verdade, um pretexto, a popular desculpa esfarrapada. O objetivo real do Escudo das Américas estaria declarado nesse documento, Estratégia de Segurança Nacional, divulgado pela Casa Branca em novembro de 2025. Nesse texto, fala-se em uma nova doutrina Monroe para afastar da América Latina a China e outras potências, garantindo o domínio dos Estados Unidos sobre a região. Um documento que tem como horizonte a ascensão da China, mas que no meio do caminho aponta a América Latina como região prioritária para os Estados Unidos, numa retomada da doutrina Monroe, um conceito que a gente explica agora. A doutrina leva esse nome porque foi apresentada ao Congresso americano há 200 anos pelo então presidente James Monroe. Ali a ideia era repelir a ascendência da Europa sobre o continente americano como um todo. Qualquer avanço nesse sentido seria considerado um ataque aos Estados Unidos. Lembrando que muitos países da Europa colonizaram a América Latina. Na prática, o que a nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos propõe é um limite para que a China estabeleça indústria, portos, ferrovias e qualquer outro tipo de infraestrutura no Brasil e nos outros países da região. É um problema para o nosso país, que nesse momento se beneficia da chegada de indústrias chinesas, principalmente na região Nordeste, e sonha com capital chinês para recuperar e expandir a sua malha ferroviária. Estão muito interessados em ajudar o Brasil, a rasgar o Brasil de ferrovias. Não por acaso, o Brasil ficou de fora do lançamento do Escudo das Américas. Shield of the Americas. Mexico, Brazil and Colombia were not invited to the Shield of the Americas. Why was that? And could they come in the future to the event? I think they were invited. Maybe they didn't come. I think they were. I get along very well with all of them. E onde estava o presidente do Brasil enquanto seus vizinhos estavam na Flórida, descobrindo que Trump tem mais disposição para lançar mísseis que para aprender outros idiomas? Lula recebia em Brasília o presidente da África do Sul. Os dois discutiram um acordo de cooperação militar. Aqui na América do Sul, nós nos colocamos como uma região de paz. Aqui ninguém tem bomba nuclear, aqui ninguém tem bomba atômica, aqui os nossos drones é para agricultura, para ciência e tecnologia e não para guerra. Então, nós pensamos em defesa como dissuasão. Mas eu não sei se o companheiro Ramaphosa percebe que se a gente não se preparar na questão de defesa, qualquer dia alguém invade a gente.
Os analistas mais empolgados perceberam esse como um primeiro movimento capaz de transformar o BRICS. O que hoje é um bloco para cooperação política e econômica poderia vir a ser uma aliança militar e uma peça-chave para criar uma nova estabilidade geopolítica, agora que as velhas estruturas já parecem obsoletas. Mas sendo realista, é claro que o caminho para isso é longo, seria necessário muito tempo, além de um milagre para alinhar todos os interesses de todos os países do bloco. Nos documentos e nas solenidades, os Estados Unidos usam o pretexto do tráfico de drogas para interferir na América Latina. Esse discurso, cuidadoso e mais polido, entra em choque com o que Donald Trump fala de improviso. Ele, que já admitiu que o interesse na Venezuela era mesmo o petróleo, agora avisa que vai tomar Cuba. Quando o repórter parece chocado com o verbo utilizado, tomar, ele aumenta a aposta e diz que vai fazer isso porque o país está enfraquecido. I do believe I'll be the honor of having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor. Taking Cuba. Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation. Não há razões para pensar que a postura da Casa Branca e do seu principal ocupante seja diferente com outros países na sua esfera de influência. O Escudo das Américas não é a única iniciativa facilitando intervenções militares dos Estados Unidos na América Latina. O lobby dos Estados Unidos também atua dentro dos países da região, e alguns estão criando leis para facilitar a vida dos militares dos Estados Unidos. O exemplo mais notório é o do Paraguai, que está oferecendo liberdade total para que as Forças Armadas dos Estados Unidos atuem dentro do país. É absolutamente assustador as concessões que o Paraguai faz, basicamente, aos militares americanos. Vou trazer só algumas delas, são inúmeras, mas só algumas delas. Por exemplo, os americanos podem levar o equipamento militar que desejarem ao território paraguaio sem nenhum tipo de inspeção. Então começa por ali. Outro ponto, os militares americanos que forem colocados no Paraguai, eles não responderão à justiça paraguaia, não terão nenhum tipo de, como eles colocam, accountability, responsabilização pelos seus atos em território paraguaio, ou seja, podem fazer basicamente o que bem entender, só respondem ao seu próprio governo, claro, nos Estados Unidos. Um outro ponto fundamental, o governo paraguaio cede basicamente aos militares americanos o sistema de telecomunicação. A telecomunicação desse grupo de militares que eventualmente possa ser mandado para o Paraguai terá um sistema de telecomunicação separado basicamente do país. Esse acordo com o Paraguai, considerado assustador pelo jornalista Jamil Chad, é chamado apenas de polêmico nas manchetes da mídia hegemônica. O Departamento de Estado dos Estados Unidos prefere um outro termo, é o Acordo Padrão Ouro para a região, o que significa que eles pretendem obter vantagens semelhantes em outros países da nossa vizinhança. A lista de convidados da cerimônia do Escudo das Américas, a lista ajuda a antecipar que países podem ceder aos Estados Unidos, embora alguns estejam mais dispostos que outros a ajudar. A Argentina, por exemplo, vai além. Diz que pode enviar ajuda militar aos Estados Unidos na guerra contra o Irã. O porta-voz da presidência argentina, o Javier Lanari, deu essa declaração ao jornal El Mundo e disse que, se os Estados Unidos pedirem, eles vão enviar qualquer tipo de ajuda, inclusive tropas para o Oriente Médio. A gestão do Javier Milei, de maneira geral, tem esse alinhamento com os Estados Unidos e, consequentemente, com Israel também. Um exemplo é que, nos últimos dias, a Argentina formalizou o pedido para sair da Organização Mundial da Saúde, como os Estados Unidos fizeram em janeiro desse ano. Essa postura do governo argentino é, no mínimo, desconfortável para o Brasil, que abriga uma grande comunidade de imigrantes de religião islâmica na região da Tríplice Fronteira. Lá vivem iranianos, sírios e principalmente libaneses. E o Líbano tem sido pesadamente atacado por Israel. A postura da Argentina traz a guerra para mais perto do Brasil, como se já não bastasse o preço dos combustíveis e uma crise econômica global
que pode estar só começando. Caminhoneiros fazem as contas e já questionam a viabilidade dos fretes com a disparada do preço do diesel. A dificuldade de abastecimento já fez uma cidade decretar emergência. Quarta-feira de ruas quase vazias em Formigueiro, no Rio Grande do Sul. A prefeitura da cidade decretou situação de emergência por falta de combustível e alta nos preços. Seria mais fácil de lidar com esse problema se o Brasil tivesse uma distribuidora de combustíveis estatal, porque assim o governo poderia ter mais controle sobre os preços. E a gente já teve uma distribuidora, a BR Distribuidora, só que ela foi vendida em 2021. Uma privatização, aliás, muitíssimo elogiada na época. Petrobras vende 30% das ações e controle da BR Distribuidora passa para a iniciativa privada. Eu não consigo entender muito a lógica do Estado ser um distribuidor de combustível. Isso não faz nenhum sentido. Sempre teve sentido, mas talvez agora, em tempos de guerra, esse sentido se torne mais óbvio, de maneira que talvez até o Constantino possa encontrá-lo. Porque quando a Petrobras tinha a BR Distribuidora, ela equilibrava os preços, forçando com que o mercado privado não aumentasse os preços dos combustíveis da maneira e da forma e quanto queria. Até porque, se a BR não aumentava o preço, por que as outras distribuidoras iriam aumentar? Iriam quebrar, porque só iríamos abastecer na BR Distribuidora. Para o Brasil, isso é uma catástrofe. O preço do petróleo tem tudo para impactar o preço dos alimentos que a gente consome e que a gente exporta também. E tem um agravante aí. A indústria de fertilizantes foi basicamente desmontada nas duas gestões anteriores do governo federal. Agora, até existe um esforço para retomar a produção de fertilizantes, mas ainda é incipiente, não deu tempo de se preparar para o que está vindo. Porque a gente não está recuperando uma fábrica de fertilizantes. A gente não está apenas fazendo um investimento de quase 4 bilhões na Repar. A gente está cuidando de recuperar a autoestima desse país. O Brasil está prestes a aprender que manter algum nível de controle estatal sobre os combustíveis e os fertilizantes é importante por razões estratégicas. O Ministério da Agricultura alerta para o risco de falta de fertilizantes no mercado brasileiro. O conflito no Irã e as restrições de exportação na China colocam o Brasil diante de um possível desabastecimento de adubos fundamentais para a produtividade no campo. Se o interesse nesse tipo de recurso é coletivo, o controle também tem que ser. A guerra traz essas lições que os tempos de paz nos fazem esquecer. E é verdade, a paz nos faz esquecer aquilo que a guerra ensina. Nesse mundo em que os líderes mundiais vivem de declarações polêmicas e de performances pensadas para as redes sociais, é fácil de perder de vista as consequências desastrosas da espetacularização. É uma das armadilhas da chamada sociedade do espetáculo. Conhece esse conceito, né? Vamos abrir um parêntese, vai. Em 1967, o filósofo Guy Debord lançou o conceito de sociedade do espetáculo, para definir um mundo em que parecer estava se tornando cada vez mais importante que ter e até mesmo que ser. E nesse novo mundo de aparências, velhas palavras ganharam novos significados. Por exemplo, performance. Se eu te digo que alguém está performando essa opinião, aquela militância, essa postura, você pode entender que essa pessoa, ao performar, está aparecendo, está espetacularizando. Mas performance vem do verbo latino formare, que significa dar forma, moldar ou criar. A Performance T-Shirt 2.0 da Insider tem muito mais a ver com esse conceito original da palavra performance, embora ela seja um espetáculo mesmo assim. Essa camiseta vai te acompanhar enquanto você molda, enquanto você dá forma ao seu corpo. É ideal para o treino e para qualquer atividade ao ar livre. Leve, macia, tem proteção UV, tem regulação térmica e o suor evapora bem rápido. Dá uma olhada no site da Insider e leva o meu cupom Álvaro Borba, que nesse mês ele é dinâmico. 20% de desconto para os novos clientes, 15% para os clientes recorrentes. Muito obrigado, Insider. E agora, de volta ao nosso tema principal.
O que o Brasil pode fazer para se proteger nesse momento em que a guerra pressiona o preço dos combustíveis justamente agora, que o país está mais despreparado para lidar com isso, depois de ter vendido aquela distribuidora que poderia ajudar a segurar os preços de alguma forma. Infelizmente, nessas horas, a gente descobre que estado mínimo traz instabilidade máxima. Pouco pode ser feito de maneira imediata. O que dá é para cortar imposto aqui e ali. Mas isso tem limite, porque o caixa do governo não anda lá essas coisas. No Brasil, o governo federal propôs aos estados zerar o ICMS sobre a importação de diesel. E mesmo que alivie na carga tributária, o estado não pode contar com a boa vontade do setor inteiro. Vocês já se deram conta que os tiros que o Trump deu no Irã está fazendo o óleo diesel aumentar no mundo inteiro? No mundo inteiro. Um barril de petróleo saiu de 65 para 120. Aqui no Brasil, nós tomamos uma decisão de inventar PIS e COFINS e de fazer uma outra subvenção para não deixar o preço do combustível chegar. Mas quando as pessoas não prestam, não tem jeito. Por que o álcool aumentou se o álcool não é feito de petróleo? Por que a gasolina aumentou se nós somos autossuficientes? É porque está cheio de gente no nosso meio que gosta de tirar proveito da desgraça. Muita gente não aproveitou a Covid para ganhar dinheiro. Então as pessoas aproveitam. E para lidar com os casos de abuso, tem sempre a fiscalização. Mas isso só controla o problema. Resolver mesmo, não resolve. No Ceará, uma ação conjunta do PROCON e da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, autuou 5 distribuidoras. Em Brasília, outra operação multou 3 distribuidoras. Fiscalizações da ANP e de órgãos de defesa do consumidor encontraram indícios de alta abusiva de preços, porque parte dos postos e distribuidoras está reajustando os combustíveis que foram comprados antes da alta provocada pela guerra. Solução mesmo seria retomar a BR Distribuidora, mas não é tão simples. O custo político é muito alto. E como a BR Distribuidora nem sempre foi tratada com respeito quando era pública, os opositores da reestatização acabam ganhando argumentos. O PT, o partido do presidente Lula, ele defende, por exemplo, reestatizar a BR Distribuidora e outras refinarias. Isso justamente como uma forma de não ficar mais suscetível a isso. O líder da Câmara, o deputado Pedro Uczai, disse que tem mais de 70 assinaturas já para criar uma frente parlamentar que vai discutir essa reestatização das distribuidoras. São necessários 198 apoios. É um caminho, Josias? Você acha que é uma boa? Não acho não, Fabíola. Acho até que, do ponto de vista econômico, não é o caminho, e politicamente é uma tolice que pode ter efeitos até eleitorais. BR Distribuidora, Fabíola, lembra Petrolão. Combustíveis e fertilizantes são problemas para serem resolvidos já. O futuro vai exigir investimentos em defesa, o que nos leva ao já mencionado encontro entre Lula e o líder da África do Sul. O presidente Lula disse nesta segunda-feira que o Brasil precisa se preparar no campo da defesa e defendeu investimentos no setor diante da escalada de conflitos no mundo. A declaração foi dada ao lado do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Essa é uma discussão que não é de hoje, né? A gente já vem vendo isso ao longo dos últimos anos, até diante desses conflitos em outras partes do globo, o Brasil defendendo esse posicionamento das relações diplomáticas, da defesa da paz, mas também colocando, ou sendo colocado sobre essas questões de necessidade de aumentar, o aparato de defesa militar aqui do nosso país. Mas de todos os países do mundo, por que a África do Sul? Com a palavra Chess Freeman, diplomata dos Estados Unidos, de atuação muito importante, principalmente na era Nixon.
Por exemplo, o Brasil e a África do Sul acabaram de firmar um acordo de cooperação militar. Eu suspeitava que a guinada para um esforço puramente militar dos Estados Unidos, um esforço de dominação da América Latina pelo nosso país, eu suspeitava que isso levaria países latino-americanos a se armarem contra nós. Isso de maneiras que esses países nunca fizeram. Ninguém lá na América Latina nunca considerou a África do Sul como parceira. Embora, claro, a África do Sul tenha uma indústria de armamentos formidável, que foi desenvolvida durante o Apartheid, quando a África do Sul estava sujeita a embargos de armas. E tem uma ironia aí, viu? É porque essa indústria bélica da África do Sul, ela teve a colaboração de Israel naquele tempo. E eu suspeito que a gente vai ver um efeito em cascata no futuro. Os japoneses, por exemplo, eles estão emergindo, eles estão saindo daquele pacifismo pós-Segunda Guerra. Estão suspendendo até a restrição à exportação dos seus sistemas de armas. Estão expandindo o tipo de produtos bélicos que licenciam. E eles também podem se tornar parceiros do Brasil. Existe no Brasil uma população nipo-brasileira muito grande. Nos Estados Unidos a gente não sabe nada disso. As conexões podem não ser muito divulgadas, mas são reais, existem. E, novamente, você tem um mercado aí, porque tanto o Japão quanto o Brasil agora vão aumentar seus gastos com a defesa. E o Japão é um dos países mais competentes na construção de máquinas de precisão. Isso, para a indústria bélica, é muito importante. Como é que os Estados Unidos, a essas alturas, vão criar caso com o Brasil firmando acordo de cooperação militar com a África do Sul? Como que vão criar caso? A alternativa seria a China. Então, acho que os efeitos em cascata estão apenas começando a se tornar aparentes, previsíveis, embora por enquanto tudo seja um pouco de especulação. É claro que essa disposição de buscar novos parceiros seria abandonada se houvesse uma mudança na política brasileira. A eleição está aí e a oposição a Lula não esconde de ninguém. Está contando desde já com a ajuda de Donald Trump. O senhor imagina que o Trump, de uma certa maneira, vai ser um cabo eleitoral importante do Flávio Bolsonaro? Eu acredito que ele vai ajudar o Flávio, não tenho dúvida disso. Ele quer um governo de direita aqui. Em pouco tempo, o Brasil vai saber de que tipo de ajuda ele estava falando ali. Até lá, é bom controlar a ansiedade. Ele tá passando mal. Tá passando mal. Por favor, não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores podem, por favor. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, ou quase. Nas considerações finais, preciso mencionar um aspecto que quase fica de fora desse vídeo. Uma questão que poderia ajudar o Brasil nesse momento de crise energética global. O nosso pré-sal. Quase esquecendo, fui lembrado pelos apoiadores desse canal. Você pode se juntar a eles. Eles mandam áudios e aí eu edito esses áudios e assim nasce o PS, também chamado de finalzinho. Você falando, né, fazendo essa lista de coisas que defasaram o Brasil, né, para esse momento, eu colocaria também o pré-sal da forma como foi negociado no governo Temer. Concordo, não dá para falar em desmonte da Petrobras sem falar no desmonte da lei do pré-sal. Foi feita uma lei e depois foi desmantelada a lei e agora estamos de novo na mão dos Yankees e os seus tanques. Em tempos de crise como agora, não existe o Estado para nos proteger, né? Porque é aquela coisa, essas empresas agora, né, vão sair do Brasil ou vão ficar chorando pro papai Estado, reclamando, pedindo para ele resolver um problema que eles mesmos criaram e que eles agora não sabem resolver. Eu lembro quando eu era criança, meus pais assistiam Horário Político e o Enéas, falando para o Brasil construir a bomba atômica, ele fazia papel de comediante, né? Todo mundo achava engraçado, mas ele era muito certo, né? Assinamos o acordo de não proliferação, né? Muito bonito na teoria. Na prática, a gente está vendo que isso não trouxe nenhuma paz, nem para os países que assinaram e nem para o mundo. Acho que investimento em armas e essas coisas eu não vejo isso não. A Guerra Fria nunca acabou, na verdade, né? Eu acho que a Rússia está só deixando, assim agora como a China também, está só deixando os Estados Unidos queimar suas últimas fichas. Porque o Trump mais parece um bêbado, não risca faca.
gritando para todo mundo, mas ele sabe bem com quem ele mexe. E eu acho que ele não se mete com a gente, não. Depois do final, o finalzinho, depois do finalzinho, o finalzinho em mim. Aqueles últimos segundos em que eu passo o chapéu, porque tem uma chave Pix ali. Se você estiver se sentindo generoso e disposto, avalie a possibilidade. Quero agradecer o fato de você ter ficado comigo até esse derradeiro momento do vídeo e dizer que o esforço aqui é para ter cada vez mais conteúdo e em cada vez melhor qualidade. Mesmo que as circunstâncias aqui que eu estou vivendo não sejam as ideais. Espero em algum momento explicar melhor num vlog. Muito obrigado e, como sempre, valeu!